Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 28, verso 16, página 47 do Novo Testamento. Com toda certeza, o texto mais importante de toda a Bíblia. É aqui que está o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo, é aqui que está o motivo pelo qual a igreja foi fundada, e é para isso aqui que Jesus volta nas nuvens para buscar o resultado, fruto desse texto. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, podem sentar. Essa pandemia, ela fez a gente entender a Bíblia um pouco melhor. Muitas das vezes a gente lê alguns textos, a gente pensa que a gente entende o que ele está dizendo, até que ele vem e acontece. E aí a gente vai entender o que Cristo falava, o que o profeta falou, o que Deus trouxe ao coração das pessoas. A gente às vezes não entende por que as profecias eram tão claras quanto ao Messias, mas o povo não entendeu. E lendo hoje as profecias é tão transparente. Mas eu quero te fazer lembrar de um versículo que a gente já falou muito na igreja, e a gente nunca entendeu ele. Há tempo para todo propósito. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A gente sempre lê esse versículo achando que esse versículo falava que tem dia que você está bom com as pessoas, você quer abraçar, e tem dia que você não está tão bem assim e você se afasta de abraçar. Mas a pandemia mostrou para a gente que você pode querer muito abraçar a pessoa, mas tem tempo que não é tempo de abraçar, é tempo de afastar. Vou falar de algo aqui agora que não é algo muito gostoso, mas ele demonstra para a gente o que é a grande comissão, a seriedade e a importância. E eu aprendi isso também meditando. Eu sempre falo lá em Itaperuna que a gente come doce de leite, a gente come aquela gordurinha da picanha, a gente não está tão magrinho como deveria às vezes, mas a gente está às vezes um pouquinho maior do que a gente gostaria. E alguém fala assim: ó, quer emagrecer? Toma limão, come alface. A vaca, ela só come folha. Olha o tamanho que ela fica. Só que tem um detalhe: a vaca, ela fica ruminando aquela folha, e ela consegue tirar daquele capim, daquela folha, muito mais do que a gente tira de um pote de pudim. Assim também, se a gente aprender a ruminar a palavra de Deus e ficar ruminando, vai produzir na nossa alma o mesmo que a folha de capim produz no boi e na vaca. Amém, irmãos? Essa pandemia, ela ensinou algumas coisas para a gente, e eu consegui entender um pouquinho da importância da grande comissão nesse momento em que Cristo fala com os discípulos, e ele marca um local, e ele vai lá encontrar, e após esse recado, ele é levado aos céus. E 2000 anos estão se passando, e a gente espera encontrar com ele novamente, e a chama arde no nosso coração. A pandemia, ela trouxe para a gente um momento muito particular na vida da pessoa e da família que tem que ficar internado. Há um momento em que a doença fica mais grave,
e ela tem que ser entubada. E naquele instante, tem um psicólogo que está dentro do hospital, ele prepara a pessoa e é feita uma ligação para a casa da pessoa. É uma ligação que ao mesmo tempo é uma ligação de possível despedida, mas na realidade o doente quer passar para a família que daqui a pouco eu estou aí. E a família quer falar, ó, daqui a pouco você vai estar saindo do hospital. Então a gente concentra muito mais em trabalhar o momento e fortalecer para continuar caminhando. Mas infelizmente, às vezes, a pessoa não volta para casa. E aí eu queria conversar com você a um exercício, é esse ruminar que eu falei agora há pouco. Se aquela pessoa pudesse ter a oportunidade de uma segunda ligação para casa, na hora que ela fosse entregar o seu espírito, qual seria o recado que ele daria para os seus pais, para o seu filho, para a sua esposa? Eu creio que seriam recados importantíssimos sobre a forma de se enfrentar a vida e de se preparar para as coisas. Infelizmente, os doentes não têm essa oportunidade, mas Jesus teve. Após entregar o seu espírito na cruz, ele ressuscita, ele se apresenta ao Pai, ele volta aqui e na hora dele voltar para o Pai, ele para tudo e ele deixa uma palavra registrada para a gente, o suprassumo do Evangelho, a essência da palavra de Deus. Se a gente for pegar em uma coisinha para segurar, é a grande comissão. Aqui está a parte mais importante da Bíblia. E esse ide, ele é tão importante. Por que ele não foi feito na cruz do Calvário? Porque na cruz do Calvário, o próprio Jesus estava fazendo um ide. O ladrão, o homem mau, um homem perverso. Naquele instante, Cristo para cuidar de uma vida, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Um pecador errante, um homem perverso. Com certeza, diante da cruz, tinha muita gente assistindo, esperando aquele infeliz morrer. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, trouxe uma palavra ao coração dele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o valor de uma alma, e esse é o convite de Cristo para a gente. A gente tem muitas coisas para fazer, a gente tem uma correria, mas a alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. E pessoas são colocadas diante de nós. E o nosso bispo, ao preparar essa espetacular apostila, aqui, irmãos, tem apostila para 3 meses de culto de ensino, e eu tenho que terminar ela daqui a pouco. É muito conteúdo, ela é consistente, nos despertando que o obreiro pentecostal, a gente fica às vezes naquele dilema: o trabalho vai ser avivamento ou vai ser evangelismo? O avivamento, ele é em função do evangelismo. Recebereis poder do alto, e então sereis testemunhas. O poder é para testemunhar. Vamos lá. O bispo começa a apostila falando que quando ele era criança, na salinha, foi ensinado sobre a evangelização. Requer da igreja a proclamação integral do Evangelho. Quando a gente olha para as crianças, ninguém evangeliza mais do que criança. Você pode visitar qualquer igreja no Brasil, você vai achar mais visitantes nas salas infantis do que nas salas de adulto. Você vai a uma festa de departamento, o departamento você vai encontrar mais visitantes, são as crianças. Por quê? Porque está no nosso DNA a evangelização. A gente nasce evangelizando. É interessante que uma criança não sabe cozinhar, uma criança não sabe ler, uma criança não sabe dirigir, mas ela sabe falar do Deus que ela pouco conhece para o seu coleguinha. Só que a gente às vezes cresce e a gente perde um pouco essa natureza de falar do Deus que cuida da gente, do Deus que ama, do Deus que restaura, do Deus que protege, do Deus que muda, do Deus que opera milagre. Muitas das vezes a gente vê num momento de crise uma criança dando um passo de fé e confiando que o meu Deus vai fazer, e os adultos olham
e queriam ter aquela mesma ousadia e aquela mesma fé. Irmão, aonde no meio do caminho a gente perdeu aquilo que a gente canta, quero voltar, de anunciar do poder de Deus dentro de um ônibus, dentro de um trem, quando encontrar um estranho, aonde quer que seja, a tempo e a fora de tempo. A gente nasceu assim. No nosso DNA está o anunciar a palavra de Deus, mas muitas das vezes o tempo vai passando e a gente vai se fechando. Não, o meu negócio é mais da aula de escola dominical. Não, o meu chamado é cantar no grupo de louvor. Não, irmão, o nosso chamado é buscar aquele que está perdido. É interessante que um dos pontos que a apostila fala é quando a gente encontra uma pessoa desconhecida, e Filipe encontrou um desconhecido eunuco. Pastor, como é que faz nessa hora? O bispo Abner colocou muito claramente. Ele abriu a boca e começou a falar, e o Espírito Santo encheu ele. Se a gente não tira o pé do barco para caminhar sobre as águas, você nunca vai andar sobre as águas. No dia que Pedro andou sobre as águas, outros 2 apóstolos ficaram dentro do barco, mas Pedro teve a ousadia de tirar o pé do barco e começar a caminhar. Assim nós precisamos fazer quando nós encontrarmos pessoas. Nós queremos às vezes que Deus mande alguém para evangelizar um parente, mas Deus já mandou esse alguém, e esse alguém é você. Deus tem trabalhado na sua vida, Deus tem te dado experiências, Deus tem falado ao seu coração. Abre a boca e começa a falar, e o Espírito Santo vai te encher e vai te dar a estratégia. Filipe fez isso. E ele naquele mesmo dia, ele teve o privilégio de batizar aquela pessoa. Assim que Deus faz comigo, assim que Deus faz com você. O ponto 1 diz: o que é fazer discípulos? É interessante que assim como a criança tem na sua essência o evangelizar, o ser humano tem na sua essência o liderar, o governar. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Ele dá uma ordem muito específica para eles: dominai a terra e sujeitai-a. Está na nossa essência, irmão, ser um líder, ser um administrador. Só que nem sempre a gente para entender o que Deus quer da gente e como exercer essa liderança, esse discipulado. Para você ser líder, a primeira coisa que você precisa é de um discípulo. Ninguém é líder se não tiver liderado. E Deus tem colocado no seu caminho pessoas para caminhar com você. Só que a gente nem sempre entende. A gente, ao invés de olhar às vezes para as virtudes que elas têm, a gente só olha para os problemas. Mas é você que tem a capacidade de conduzi-la nesse processo de aperfeiçoamento e de ver daqui a pouco uma árvore frondosa, produzindo frutos, e aí o seu coração, ele vai se alegrar. Só que às vezes a gente para no meio do caminho. O discipulado, ele envolve desenvolver o caráter da pessoa. E eu aprendi um tempo atrás, a gente sempre tem temas na igreja aqui, assim como em Madureira, e há um tempo a gente colocou um tema na igreja que era o ano de fazer discípulos, para a gente compartilhar o amor que Deus tinha colocado no coração. E nessas caminhadas a gente aprende muito. Naquele ano, por exemplo, dentre outras coisas, eu aprendi uma coisa muito interessante: discípulo você faz querendo ou não. Às vezes você chega numa casa para poder buscar uma resposta de alguém, e aí a criança vem e fala: não, meu pai saiu. E às vezes o pai está lá dentro. O pai manda o filho falar. Depois o pai fala assim: meu filho, traz agora lá o seu boletim da sua escola. O que o filho fala? Não, pai, tem boletim não. Aí a criança apanha. Aquela correção, ela serve para alguma coisa? Porque as nossas atitudes valem mais do que as nossas palavras. Como você tem agido diante das pessoas que Deus coloca junto com você? A gente produz discípulos.
A gente começa produzindo dentro de casa, mas a gente continua produzindo dentro da igreja. A gente nem sempre entende o chamado que Deus nos dá e as pessoas que Deus envia. Há algum tempo atrás, a gente ainda faz, mas a gente fazia a nível de Brasil. Eu sei que a Igreja Madureira é uma igreja dinâmica, mas a gente fazia muito mais ar livres do que a gente faz hoje. A igreja brasileira, pelo Brasil afora. Eu sou nascido dentro da igreja, e eu vi muitas vezes alguns irmãos reclamando: mas fazer ar livre é muito difícil. Carrega a caixa para cá, carrega a caixa para lá, e chega lá o poste, a energia não está funcionando, e chove, e o povo não ajuda, e o povo não coopera. Vem me ajudar. Irmão, a gente chega e reclama com a pessoa que o serviço é terrível, e aí você chama ela para juntar com você e sofrer junto. Por isso as equipes diminuíram. A nossa paixão precisa ser maior do que as dificuldades que a gente enfrenta. Comecei falando de criança. Olha para as irmãs, geralmente irmãs que trabalham com crianças. Irmão, a gente toma conta de um filho em casa. Tem dia que não tem o trabalho das crianças. A gente vê que algumas mães ficam bravas. As irmãs tomam conta de 30, 40, 50 crianças, e elas descem para o templo sorrindo. Por isso esse trabalho cada dia aumenta mais. Porque ele é duro, ele é penoso, mas é gratificante, é gostoso ver Deus usando a gente para cuidar de vidas. Você precisa ter essa forma de passar o seu amor para quem está do seu lado, e Deus vai capacitar a pessoa a cada dia. Amém? Precisamos envolver as pessoas. Agora, precisamos ter no nosso coração que isso Deus faz para poder alcançar almas. A igreja precisa construir templos, alugar salões. A igreja precisa de orquestra. A igreja precisa de coral. A igreja precisa de ebom. Mas tudo isso tem um objetivo final: preparar o rebanho para ganhar almas. Eu aprendi algo um tempo atrás muito interessante. A minha esposa, ela não nasceu num lar cristão. E a minha esposa e a minha cunhada, elas se converteram há um bom tempo atrás, ambas na nossa igreja, e vindo de situações diferentes. E isso mostra para a gente como que cada trabalho da igreja é importante. A minha esposa, criada na igreja católica, sempre foi muito curiosa. Ela começou a estudar as coisas lá, e ela começou a fazer pergunta demais, começou a incomodar. E ela ouviu uma palavra: não mexe com isso não, isso não precisa, isso não é importante. E ela queria conhecer. Aí ela se deparou com a igreja evangélica, aonde o estímulo é mergulhar na palavra, é estudar e é conhecer os nossos cultos de ensino, a escola dominical. Ela é apaixonada por escola dominical e culto de ensino. A irmã dela já é um perfil um pouquinho diferente, mas um dia ela passou na porta da igreja, ela foi passando, de repente ela ouviu a banda tocando, ela parou e voltou. Aí parou, ficou olhando, ela veio para a igreja por causa da banda. Assim como alguns vão se converter por causa do ministério infantil, outros vão se converter por causa da cantina, outro vai converter por causa do ar livre, outro pela escola dominical. Por isso é importante a gente ter todo tipo de trabalho, porque nesses locais isso serve para ganhar almas, e isso serve para treinar a gente para usar aquela habilidade que Deus nos deu. Se você olhar aqui, você não vai achar ninguém igual a você. A nossa digital é diferente, a nossa íris é diferente. Se Deus faz a gente igual, não ia ter gente mandando afinar a sobrancelha e alargar a sobrancelha. Não ia ter gente mandando afinar o nariz. Não ia ter gente querendo afinar o queixo, botar gordurinha no lábio e fazer não sei o quê. Porque era todo mundo igual, não teria conflito. Dava muito menos trabalho para Deus fazer a gente todo mundo igual. Mas Deus se deu ao trabalho de fazer a gente diferente um dos outros. Diferente por dentro, diferente por fora, porque Deus espera de você algo diferente. Você não foi chamado para pregar igual o fulano prega, para cantar igual o fulano canta, para fazer o trabalho que o fulano faz. Deus se deu ao trabalho de fazer você diferente.
Deixa o Espírito Santo fluir em você e produzir algo também diferente. A gente às vezes sofre muito porque a gente quer ser igual a outra pessoa. Deus fez você um diamante que tem um brilho que nenhum outro diamante tem. E Deus tem colocado junto com você diamantes diferentes. Não tente mudar a essência da pessoa, mas tente ampliar o brilho da glória de Deus na vida dela, e através dela você vai ter uma grande ferramenta de trabalho. Amém? Página 47. Mesmo em uma leitura superficial, entendemos que nossa missão é fazer discípulos. Apenas ir não basta. A grande comissão, ela fala do pregar, mas fala do batizar. Batizar é trazer para dentro, é envolver, é trazer um compromisso. A igreja precisa fazer discípulos, porque aqueles que são ganhos, eles precisam se juntar ao exército. Muitas das vezes a gente não tem esse trabalho da formação de discípulos, da ampliação de trabalhos. A gente não valoriza, a gente valoriza o ganhar, e nem sempre a gente valoriza o consolidar. E a igreja precisa estar cada dia ampliando mais o seu trabalho. Você que lidera uma CIB, uma união de homens, uma mocidade, é importante termos trabalhos diferentes para que as pessoas possam se envolver, porque não basta apenas o ganhar. O que foi ganho, ele tem que ser colocado para produzir, porque essa produção trará frutos que alcançará outras pessoas. Aqui a gente encerra a parte do discipulado. Vamos voltar agora ao evangelismo, página 48. Evangelização e sua importância. Evangelizar é a comunicação do evangelho a alguém de tal modo que esse possa ter coragem suficiente e consciente de aceitação ou rejeição à pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso aqui é algo muito interessante para a gente. A gente nem sempre sabe como que é comunicar o evangelho. Como que é evangelizar alguém? Evangelizar, irmão, é quando você tiver a consciência de que aquela pessoa entendeu quem é Jesus. O que Jesus pode fazer na vida dela? Ela pode aceitar ou ela pode recusar. Isso é com ela. Mas é importante que você tenha o sentimento de que você esvaziou. Você lançou sobre ela quem é Jesus na sua vida. Uma coisa é importante a gente entender. Quando Deus traz uma pessoa, Ele poderia trazer para mim, ao pastor Marcos, ao pastor Aparecido, ao bispo Abner, mas Deus traz ela e coloca de frente com você. Por que Deus fez isso? Porque Deus já plantou no teu coração alguma coisa que aquela pessoa precisa de ouvir. A gente às vezes menospreza o que Deus realiza em nossas vidas. Por isso Paulo fala com Timóteo: não menospreze o dom que é em ti. A gente às vezes menospreza. Deus tem realizado maravilhas na tua vida, na tua família. A gente às vezes enfrenta um problema que a gente fica assim: Senhor, por que esse problema? Irmão, Deus não menospreza o valor de uma lágrima para você. Se Ele permitiu que você passasse por alguma luta, por alguma adversidade, prepara o seu coração, porque aquilo ali vai ser alimento para alguém. E na hora que você transformar aquela dor em alimento, a sua dor, ela perde o efeito. Passa a valer a pena. É aquele que a gente canta, né? E vai valer a pena. Agora, quando você sofre, mas não transforma aquele sofrimento em alimento, aquilo fica ruminando dentro de você. Mas por que eu passei isso? Por que foi comigo? Por que não foi com outro? Tudo que Deus faz na tua vida, Deus tem um objetivo. A Bíblia diz que Deus não permite sequer uma folha seca cair no chão sem ser a hora dele. Ele permite a folha seca cair. Uma folha seca vale muito menos do que você. Se você tem uma experiência, isso vai ter uma utilidade. Coloque isso a serviço do Senhor. Aquela pessoa que está na sua frente, ela vai entender quem é Jesus a hora que ela entender quem é Jesus para você.
o que ele fez na sua vida, como ele foi seu companheiro, como ele te sustentou. É disso que aquela pessoa precisa. Mais um pouco à frente, página 49, a 7ª linha. Paulo, com o seu brilhantismo habitual, definiu o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Paulo que achava que o poder de Deus era apenas para alguns. O Paulo que achava que Deus tinha que fazer do jeito que ele entendia. Paulo é uma pessoa espetacular para a gente contemplar. Dificilmente você vai achar na Bíblia alguém mais temoso do que Paulo. Paulo era temoso. Agora, se Paulo não fosse temoso, ele tinha desistido do ministério dele. Porque também poucas pessoas tiveram um ministério mais espinhoso do que o de Paulo. Talvez se alguém encontrasse com Paulo e falasse assim: irmão, o irmão precisa deixar de ser tão temoso. O irmão tem que ter o coração mais mole. Mas Deus não vê o que a gente vê. Uma palavrinha para mim e para você. A gente às vezes sofre com algumas pessoas e a gente chega a achar que algumas pessoas, elas não nasceram para ir para o céu. Aquela pessoa não tem jeito. Volto aqui agora, por exemplo, ao ladrão da cruz. Prendeu, ele fugiu. Prendeu de novo, ele escapou. Tentou fazer uma coisa, tentou fazer outra. Falou assim: esse aqui não tem jeito, só matando. Homem ruim, perverso, matou, estuprou, violentou, destruiu, fez tudo. Cristo para, no momento de entregar o seu espírito, na hora que o Pai o tinha desamparado: meu Pai, por que me desamparaste? Irmão, a hora da tua dor é a hora que você pode dar o fruto mais bonito da tua vida. Meu Pai, por que me desamparaste? Mas naquela hora, ele para, contempla aquele homem. É interessante que quem estava assistindo a crucificação não foi como o filme do Mel Gibson, que o sonho é longe, Dolby, né? Aquele monte de caixa. Eram pessoas à beira da morte, começando numa cruz, num local que ventava. As pessoas não ouviram a conversa. Talvez alguém tenha falado: aquele lá, ó, já deve estar no inferno, aquilo não se vê para nada. Talvez a mesma visão que as pessoas tinham de Paulo. Paulo era um homem duro, Paulo era um homem mau, Paulo prendia. Paulo era zeloso, mas sem o amor no coração. E conhecendo o crente, que eu vivo no meio de crente há muito tempo, eu posso imaginar com tranquilidade que alguns irmãos fizeram oração: Senhor, aquele Paulo, Senhor, prepara e leva. Oh Jeová, aquele homem atrapalha a igreja, a gente está cultuando aqui, a gente fica nervoso quando alguém bate na porta. Será que é Paulo? As pessoas não viam esperança para Paulo. Paulo, assim como o ladrão da cruz, não prestava para nada. Imagina a Bíblia sem Paulo. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê o que as pessoas veem. Quando você olha para as pessoas, você não vê o que Deus vê. Então não pense que alguma alma não merece, que alguma alma não consegue, que alguém não vai dar certo. A nossa função é jogar a semente. É Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas quem faz a semente germinar e crescer é Deus. A gente não pode julgar se vale a pena falar para aquela pessoa. A gente não pode julgar se aquela pessoa tem jeito, se ela pode melhorar. E é interessante que Paulo viveu muitas coisas, mas o que mexeu com Paulo foi uma situação diferente. Foi assistir um homem de boca fechada morrendo. Não foi uma pregação, não foi um debate filosófico, não foi uma conversa intelectual. Foi ver o brilho no olhar de Estevão diante da morte. Estevão não tinha raiva, Estevão não tinha vingança. Estevão tinha uma palavra que Paulo pôde falar depois: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
se é hoje o dia que Deus marcou para me levar, amém. E aquilo, irmão, aquilo começou a fermentar na cabeça de Paulo. E Paulo começou a questionar. E aí ele, em dúvida, clamou por misericórdia. E no caminho para Damasco, Jesus aparece. E Deus transforma o problema da igreja na virtude da igreja. Sabe aquele vizinho complicado, aquela pessoa difícil no trabalho, que atrapalha o seu ministério? Ele pode ser um Paulo. Aquilo que hoje é a sua grande pedra de tropeço, o poder do evangelho pode transformar ele no seu maior diamante, no seu melhor pregador, no seu melhor professor, aquele que vai fazer o seu ministério deslanchar, a hora que a gente aprende a olhar com os olhos do Senhor. Amém? Parágrafo de baixo. É importante observar que, se não levarmos o evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como discípulo de Jesus. Olha que coisa importante. Você pode ser meu discípulo e você ser um professor de escola dominical e você não falar de Deus da porta para fora. Você pode ser meu discípulo e ser o meu operador de som. Na igreja não tem dia, não tem hora, não tem dificuldade, não tem nada. Você está aqui para tudo, mas da porta para fora você não vai. Mas para ser discípulo de Jesus, a gente tem que anunciar que Ele veio buscar e salvar aquilo que se achava perdido. A gente é cuidado por homens, mas nós precisamos ser discípulos de Cristo. A gente tem que buscar em Cristo a paixão dEle, buscar em Cristo a visão dEle, buscar aqui na terra dar continuidade ao ministério que Cristo começou. Não há como se falar que é discípulo de Cristo sem levar o evangelho aos quatro cantos da terra. Não basta apenas sermos crentes aqui dentro. Nós temos que levar esse amor lá para fora, trazer outros, treinar eles e mandar eles de volta. Isso é o movimento da igreja. Isso é a chama ardendo continuamente no altar. Amém? Vamos seguir. O bispo relaciona na página 50 algumas pessoas com as quais Jesus se encontrou. E a gente encontra nos dias de hoje com pessoas que vivem situações semelhantes. Jesus veio libertar. E às vezes a gente encontra com alguém e a gente não sabe como abordar aquela pessoa. Irmão, se tem um pregador bom para a gente copiar ele, é Jesus. E o bispo relaciona alguns exemplos. Nicodemos era escravo do seu entendimento, ele não conseguia entender o nascer de novo. O cego Bartimeu, ele era escravo do seu legado. Ele era um cego que era filho de outro cego. Ele só sabia viver daquele jeito. Ele estava preso naquilo ali. Mas Cristo teve um encontro com ele e mudou a vida dele. Zaqueu, que era escravo de um sistema, ele não conseguia romper aquilo que ele foi trabalhar no local, se fazia daquela forma e ele deu continuidade. Ele ficou preso naquilo ali. Mas no dia que ele encontra com Jesus, antes que isso falasse diretamente com ele, ele sentiu no seu coração: eu preciso mudar, eu vou mudar. E ele foi liberto daquela escravidão. O malfeitor da cruz, ele era escravo de um coração perverso. O próprio Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas aquele homem era isso vezes 1000. E ele não conseguia se libertar. Na cruz do Calvário, não foi num momento de curar um coxo, da multiplicação de pães. Foi no momento dele contemplar Jesus Cristo entregando a sua vida por mim e por você. Aquilo mostrou aquele homem o que é entrega, o que é renúncia, o que é amor. Ele sempre viveu fundamentado no ódio, mas um dia ele encontrou um amor diferenciado e aquilo quebrou a pedra no seu coração. O jovem rico, ele era escravo daquilo que ele tinha. O doutor da lei, que por incrível que pareça, ele era escravo da sua ignorância. Ele conhecia muita letra, mas não conhecia o que a letra queria dizer, qual era a vontade do Senhor. A mulher adúltera, que era escrava do desejo e do vício, ela não foi curada sendo acusada, mas Cristo também não passou a mão na cabeça dela. Ela passou um momento difícil, Cristo junto, mas ela teve que enfrentar. Ela sabia que ela merecia uma sentença, mas ela viu depois que as pessoas eram falhas, mas tinha um que podia cobrar a conta dela.
mas esse um usou de misericórdia. A gente às vezes não entende, irmão, que apontando o dedo, a gente não vai mudar o coração das pessoas. Você não tem que ser conivente com o pecado. Você não tem que se juntar na roda dos escarnecedores. Mas você precisa ter uma palavra que venha do coração de Deus para o coração das pessoas. Uma palavra que cura as feridas. Uma palavra que muda a vida de uma pessoa, como mudou a vida daquela mulher. Ela teve um tempo para fazer um concerto com Deus, para buscar misericórdia. E assim como o ladrão da cruz, ela recebeu uma vida nova e uma nova oportunidade. A mulher sírio-fenícia, que era escrava dos erros dos outros. O paralítico Cafarnaum, um homem que tinha muitos amigos, mas ele tinha suas limitações. Eles levavam ele para lá e levavam para cá, mas não podiam mudar a vida dele. E Cristo quebra o cativeiro dele. E o último, a mulher de Samaria. Última frase dessa página. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmão, na igreja nunca vai faltar espaço. A gente precisa rogar a Deus que Deus mande mais obreiros. E quando Deus mandar o obreiro, valorizar o obreiro que Deus manda. Eu sei que aqui hoje tem muitos obreiros. E a maioria dos problemas que a gente tem não é com gente de fora. As noites de sono que a gente perde são situações internas. A nossa vida precisa ser mais leve. A gente precisa gastar o nosso tempo saqueando o inferno e não fazendo reparos. Precisamos aprender a entender que os nossos irmãos são diferentes. E por mais que a gente tenha uma quantidade, a seara, irmão, ela é grande. A gente nem sempre vê o que Deus tem para alcançar. A gente às vezes olha o povo que a gente tem com a gente e a gente tem uma visão diferenciada da visão de Deus. Lembra que agora de Gideão, indo para a batalha, ele achou que era pouco, ao contrário da igreja hoje. Às vezes a gente acha que o público está cheio, gente demais, estou sem espaço, precisa de espaço, não sei o quê. Gideão achava que era muita gente. Deus fala assim: não, tem muita gente aí. Se vocês vencerem assim, vocês vão achar que os soldados são bons. Aí vem uma ordem, ficam 10 mil, 22 mil foram embora. Deus fala assim: não, ainda tem muita gente aí. Agora você vai ter que tirar alguém. A primeira chance, as pessoas saíram. A segunda, o líder teve que tirar alguém. E Deus depois entregou a vitória nas mãos. A gente hoje não é enfrentar um povo, é evangelizar todo mundo. E a gente precisa de todo mundo que pudesse juntar a gente. Precisamos aprender a orar ao Senhor, que Ele mande obreiros, que Ele mande obreiros diferentes da gente, que Ele mande pessoas que nos incomodem para anunciar o Evangelho. E quando Ele mandar, saber cuidar do presente que Deus deu. A gente nem sempre cuida do presente que Deus manda para a gente. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um compromisso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Precisamos levar as pessoas ao batismo. Você que ganha, você tem que se preocupar não só em ganhar, mas que a pessoa venha até o batistério e que ela siga no batistério. Talvez o teu chamado não é o chamado para cuidar do novo convertido, mas você precisa entregar para alguém que cuide e acompanhar o que está sendo feito. Aquela alma custou suor, aquela alma custou noite de sono, aquela alma custou um preço muito alto. A gente não pode chegar aqui, jogar e ir embora. É algo muito importante. A gente tem que levar as pessoas ao batismo e acompanhar o desenvolvimento que ela está tendo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu refleti um tempo atrás sobre um negócio muito importante. Eu li uma frase no livro que mexeu muito comigo. Uma missão pela qual não vale a pena morrer fazendo ela, também não vale a pena passar a vida inteira fazendo ela, porque você vai morrer e vai ficar só ela. Será que hoje você está envolvido em algo na igreja tão apaixonante que você está pronto a morrer por causa disso aí? A gente precisa buscar isso na obra de Deus, uma paixão que nos leve a arder o coração e que a gente fale: Senhor, para fazer isso aqui, se eu tiver que perder a vida, amém,
vale o preço. Uma obra que não é assim, irmão, começou a chover um pouquinho, você fica em casa. A pessoa fez cara feia para você, você fica em casa. Levantou dificuldade, você fica em casa. Agora, aquilo pelo qual vale a pena morrer, não tem nada que pare na sua frente. Você enfrenta qualquer adversidade e a bênção de Deus vem na tua vida. Vamos seguir. Página 52. 3 aspectos da evangelização. O primeiro é a proclamação. A proclamação é uma missão para o eu. Eu preciso proclamar o evangelho. Nessa hora não tem o bispo, nessa hora não tem o seu dirigente, nessa hora é uma porta que Deus abre para você. A gente às vezes fica delegando, mas quem tem que ganhar alma é o pastor, quem tem que evangelizar só é o evangelista. Não, irmão, a ordem é específica para você. Eu preciso anunciar o amor de Deus. E quando Deus colocar alguém perto de você, não pense que alguém é mais capacitado, alguém é propício. É você, Deus colocou diante de você. E Deus não entrega uma alma, aquilo mais precioso do mundo, na mão de qualquer um. Se Deus colocou para você, comece a buscar dele, abre a tua boca e Deus vai te usar. Mas tem o segundo passo. O segundo passo é o convencimento. E aí vem um problema, porque a gente, por mais que a gente fale, a gente não pode convencer ninguém. Essa é uma obra do Espírito Santo. Por isso você, na hora de anunciar, você precisa buscar no Espírito Santo aonde que é para você ir, como que você tem que falar, porque ele vai te usar. Eu aprendi um tempo atrás que a gente costuma pegar os nossos caminhos e falar: Senhor, me abençoa onde eu estou indo. Isso é errado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que a coluna de fogo, ela ia e o povo ia acompanhando. A nuvem ia. Não era Deus que seguia o povo, era o povo que seguia Deus. A gente precisa aprender a orar: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está abençoando. Às vezes a situação é difícil, e a gente fala: se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. O que Deus quer de você? Aonde Deus quer você? Como Deus quer você? Alguém fala muito hoje em dia que você tem que estar numa igreja em que você se sinta bem. Irmão, cadê a Bíblia nisso? Eu não vejo Jó se sentindo bem, eu não vejo Paulo se sentindo bem, eu não vejo Moisés confortável. Muito pelo contrário. Há algo de Moisés que eu pego muito para a minha vida, e aqui é uma escola bíblica de obreiros, vou compartilhar isso aqui agora. Moisés, durante a sua vida, ele sofreu muito desconforto com o povo, muita dificuldade, tanto que se Deus não sustentasse Moisés, o povo tinha matado Moisés. Inclusive um dia o caldo entornou e Deus teve que abrir a terra e engolir alguns. Mas depois que Moisés morre, Deus tem que sumir com o corpo de Moisés, senão o povo ia embalsamar e ia adorar. Paulo na prisão, pedindo ao Senhor: Senhor, as igrejas que eu abri, elas estão com crise. Eu, quando fazia coisa errada, eu estava no mundo, eu tinha um exército na minha mão. Agora que eu estou aqui, eu quero fazer a tua obra, eu estou preso. As pessoas duvidam do meu apostolado. Paulo, a minha graça te basta. A gente às vezes quer fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus sabe o que e por que Ele está fazendo. Paulo preso escreveu as cartas. Paulo solto pregaria para meia dúzia de gente importante, mas meia dúzia. Hoje, neste exato momento, Paulo está pregando para milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Milhões e milhões de pessoas também importantes. Então não julgue o seu ministério por aquilo que você vê. O seu ministério, ele vai ser julgado na eternidade. Lá você vai entender. Irmão, imagina Jó. Jó viveu a vida. Jó perdeu os filhos. Jó ficou pobre, Jó ficou doente, e depois Jó foi abençoado por Deus e acabou. Jó não imagina quantos milhões de pessoas neste exato momento
estão entrando numa tribulação, abrindo a Bíblia e lendo o livro de Jó, e ali Deus está confortando o coração, e aí mais uma pedrinha na coroa, mais uma pedrinha na coroa. Jó, quando chegar na glória, vai levar um susto. Não é só Jó, eu e você também. As pessoas estão observando a gente. Tem um obreiro na minha cidade, um dos nossos pastores, que ele tem filhas, e ele tinha um grande sonho de ter um filho. Deus deu um filho para ele. Passou uns dias, uma situação complicada, uma doença respiratória, ele perdeu um filho. Ele tinha um vizinho perto da casa dele, que não era crente. Passou um tempo, esse vizinho foi para Macaé. Macaé é um lugar que geralmente paga salários melhores. Passou um tempo, esse vizinho chamou ele para ir em Macaé. Ele tinha se convertido. Ele falou assim: eu quero que você vai pregar na minha igreja. Eu já vi pregação sua lá na igreja lá. Eu quero que você vai lá. Quando ele foi visitar o vizinho, aí ele foi conversando. Ele falou: rapaz, me conta um negócio aqui. Você morou um tempão em Itaperuna, eu cansei de pregar para você, você não me converteu. Você vem para cá e você converte? Ele falou assim: ô fulano, algo mexeu muito comigo. E foi quando eu observei quando você perdeu seu filho. Eu sabia o sonho que você tinha no coração. Eu imagino o tamanho da sua dor. E ali eu pude entender o que é a tua fé. Ali eu vi um Deus que cuida de você. E eu vi como você atravessou. Você estava destruído, mas tinha algo que te carregava no colo. E eu falei: eu quero aquilo para mim. E por isso hoje ele é crente. Se esse irmão não vai lá, irmão, ele nunca ia saber disso. Ele ia encontrar isso lá na glória. E assim também é comigo, com você. Aquilo que a gente faz agora, a gente não vê, a gente não sabe. Não julgue o teu chamado, o seu ministério, o seu trabalho por aquilo que você vê. Entenda que há um Deus que move céus e terra, e Ele tem os seus objetivos. Tem a proclamação, tem o convencimento, mas aí vem o nós. Tem o eu, tem o ele e tem o nós. A gente precisa se envolver em integrar as pessoas na igreja. A gente às vezes fica deixando para os outros. As pessoas aceitam a Jesus, as pessoas vêm na igreja. Irmão, entrar numa igreja que você nunca foi é uma das coisas mais assustadoras que existe na face da terra. O não crente, quando vem aqui, o medo dele é o pastor chamar ele aqui na frente e entregar o microfone para ele e mandar ele falar alguma coisa, porque é isso que eles imaginam lá fora que vai acontecer. Mandar ele ler alguma coisa nesse livro que a gente às vezes roda para lá e para cá e não acha. A Bíblia do culto foi uma bênção, página tal, amém, seus problemas se acabaram-se, né? Mas ele não. E aí vai cantar o hino da harpa, ele não consegue cantar. Ele está sofrendo, ele está em busca de algo. Mas entrar numa igreja, a gente precisa ajudar essa pessoa a se integrar com a gente, a sentir a vontade. A gente às vezes não nota. A gente chega e fala assim: olha, esse lugar é meu. Eu sento aí há 30 anos. Quem está pensando que você é? Né? Eu fui comprado com sangue antes de você. A gente nem sempre se preocupa em envolver aquela pessoa na igreja. Irmão, daqui a pouco você vai montar nas costas dele, vai andar para todo lado. Ele vai pregar para você, ele vai cantar com você, vai ser regente do seu conjunto. Mas você tem que cuidar dele agora. Às vezes Deus traz uma pessoa, trabalha na vida dela, não é que ela chega aqui, a gente joga ela para fora. Pregar é com uma pessoa. Se for você, não tem como entregar para ninguém. Se não for você, não tem o que você fazer, apenas orar por ela. Convencer é só o Espírito Santo. E nada que você fale vai mudar. Agora, integrar ela no nosso meio, irmãos, aí é com a gente. Fazer ela se sentir querida, à vontade, bem. A gente às vezes fala assim: não, mas tem que ficar na minha classe. E ele não quer ficar na sua classe, ele quer ficar numa outra classe. Irmão, deixa ele ir e acompanha para ele se envolver. Mas é importante integrar as pessoas na igreja. Deixa eu andar aqui. Vou fechar aqui. Página 57. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sexto ponto. É desejo de Deus que todos sejam salvos. Irmão, não existe ninguém que esteja fora da graça de Deus. Vou orar para Deus salvar a pessoa. Amém.
Ora para Deus te usar. Deus já quer salvar aquela pessoa, assim como o inimigo já quer roubar, já quer matar e já quer destruir. O inimigo fizer o trabalho, não sei o que, irmão, não preocupe com isso. O inimigo já quer destruir, Deus já quer salvar. A gente precisa consagrar para Deus levantar pessoas para falar com ela, para Deus te dar sabedoria para falar com ela. Agora entenda isso: ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Diz a Bíblia que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada pode nos separar do amor de Deus. Qualquer pessoa que você olhar para ela, será que eu devo orar para Deus salvar aquela pessoa? Qualquer pessoa é para orar para Deus salvar ela. Não importa de onde ela veio, não importa o que ela fez, qual é o passado, o que ela tem prendendo ela, nada pode limitar daquela pessoa ser um servo de Deus. Precisamos entender isso. O seu patrão, o seu pai, o seu filho: mas pastor, a situação está muito difícil. Para Deus não tem isso aí. Lembrando de Lázaro, Jesus podia ter visitado ele quando ele estava doente. Irmão, curar um doente é mais fácil do que ressuscitar, né? Podia ter chegado para ressuscitar quando ele tinha morrido há 2 horas, estava inteirinho. Depois de 3 dias, a situação já era outra, o negócio já não estava cheirando bem. Mas foi a hora que Cristo chegou ali. O milagre é com Jesus, mas retirar a pedra é com a gente. E a gente nem sempre retira a pedra, mas precisamos nos comprometer com o Senhor em retirarmos a pedra, para que o Espírito Santo entre e traga vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde.